Cumprimentos, amados Papai do Senhor, sejam bem-vindos à nossa 8ª videoaula das nossas lições de juvenis do nosso terceiro trimestre de 2022. Estamos durante esse trimestre estudando sobre personagens marcantes da Bíblia. Antes de adentrarmos a nossa lição, é necessário esclarecermos uma coisa importante. Nós marcamos a história, tem duas formas da gente marcar, positivamente ou negativamente. Nós tivemos até agora o exemplo de pessoas como José, Miriam, as filhas de Zelofede, Josué, tivemos o Sansão, tivemos o Samuel, tivemos o Jonatas, e agora estaremos falando sobre Absalão. Mas, pastor, por que o Absalão também marcou a história? Por que o Absalão é um personagem marcante? Em primeiro lugar, ele era filho do rei Davi e por causa de tudo aquilo que ele fez. Só que a maneira que ele marcou não foi uma maneira exemplar para seguirmos. Pelo contrário, a maneira em que ele marca a história com as suas maldades, com as suas atitudes erradas. E esse exemplo fica um exemplo para não ser seguido. Fica uma maneira de se comportar que serve como, digamos, sombra para que a gente possa ver a tragédia que pode acontecer na vida da gente se a gente seguir os mesmos passos que ele trilhou, ou seguimos o mesmo caminho por onde o Absalão entrou. Então nós temos aqui, por exemplo, a lição fala o seguinte: Absalão, o alto preço da vingança. Nós vamos ver duas coisas muito pesadas que o Absalão praticou e que certamente não foi bom aos olhos de Deus. E no final a gente vê a forma em que ele morreu, naquele desastre, enganchado naquela árvore e sendo assassinado ali por alguns homens do exército de Davi. O texto bíblico de 2 Samuel, capítulo 14, verso 25, diz que não havia em todo Israel um homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. Visivelmente, quer dizer que visivelmente o homem era perfeito. O problema estava dentro. Entende como isso é sério? Quer dizer, não basta termos uma aparência externa. Nós precisamos de conteúdo. Não é verdade? Nossa leitura bíblica, nós temos 3 porções bíblicas aqui de 2 Samuel, capítulo 12, verso 9 ao 12. 2 Samuel 13, 28 ao 29. 2 Samuel 18, verso 9, 10, 14 e 15. Esses textos mostram o quanto, em primeiro lugar, a maneira como Davi praticou o mal. Eu vou resumir porque o texto é um pouco longo. Davi praticou o mal, pecando contra o Senhor através do adultério que cometeu com Batseba, a esposa de Urias, e logo após mandando matar Urias. Foi quando o Senhor usa o profeta Natã para repreender o Davi, para alertá-lo de que a partir de então, por causa da sua maldade, que foi tão grande, problemas viriam sobre a família, sobre a casa do Davi. No segundo momento aqui, 2 Samuel 13, 28 e 29, já mostra Absalão, que era filho de Davi, se organizando com alguns moços para matar o Aminon, que também era filho de Davi, que havia abusado sexualmente da sua meia-irmã Tamar. Então, Absalão, fica revoltado, fica irado e aguarda aí algo em torno de 2 anos, mas consegue matar o Aminon, que havia cometido um ato de violência sexual contra a Tamar.
no terceiro momento da leitura, que é 2 Samuel 18, do 10, alguns versículos até o 15, mostra que Absalão se encontra com os servos de Davi. Absalão havia se declarado rei, estava com o coração decidido a matar Davi e tomar o trono. Houve uma rebelião ali, roubou o coração do povo e tal. E ele, nesse momento, encontra-se ali numa peleja, perseguindo Davi, e entra em confronto com o exército de Davi, que Davi já havia fugido, enviou apenas o exército para guerrear. E ele fica ali enganchado nos ramos de um grande carvalho. Chega ali um dos soldados, no caso, chega o Joabe ali e desfere golpes e mata o Absalão. Então teve um fim trágico, tudo isso em decorrência dos seus maus atos, inclusive dos atos do próprio Davi. Mas o foco aqui é Absalão. Nós vamos ver que existe uma frasezinha muito, muito conhecida por muita gente, chamada de ranço, que é uma palavra do momento para expressar um sentimento de repúdio, raiva ou desprezo de uma pessoa por outra. Alguns até mesmo se orgulham em estampar isso, até mesmo em camisetas. Outros não se envergonham de demonstrar nas redes sociais o domínio que esse sentimento exerce sobre as suas vidas. Contudo, não importa o nome que se dê, se um nome novo, se um nome antigo, precisamos entender as consequências de vivermos prisioneiros de coisas ou de sentimentos desse tipo. Não sabemos, por exemplo, se a vingança é ou não um prato que se come frio, mas descobriremos que esse sentimento cobra um alto preço para prestar seus desserviços. A vingança, ela sempre traz grande prejuízo sobre a vida do vingador. Por isso que o Senhor é claro ao nos orientar e dizer que deixa para Ele todo o juízo, deixa para Ele toda a vingança. Então, primeiramente vamos ver aqui a biografia do Absalão. Absalão, que é o terceiro filho do rei Davi, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. Absalão aparece no relato bíblico tendo destaque por sua beleza, de modo que não havia em Israel um homem tão bacana, tão elogiado como ele. Mesmo que o significado do nome Absalão seja meu pai é paz, a paz não foi algo presente, não foi algo perceptível ali na vida do Absalão, era apenas o nome. Então vemos que Absalão ele tem duas características que marcam a sua vida: assassino e rebelde. Dois eventos principais marcaram a história de Absalão: o assassinato do seu meio-irmão Aminon e a rebelião contra o rei Davi, seu próprio pai. Ambos os eventos estão diretamente relacionados com as consequências anunciadas pelo Senhor através do profeta Natã, no contexto do adultério com Batseba e do assassinato de Urias. Na ocasião, Deus anunciou que o pecado de Davi teria três consequências. O seu filho com Batseba morreria. Primeira consequência, a espada não se apartaria da casa de Davi. Segunda, e alguém da sua própria casa tomaria suas concubinas diante do povo, ali perante a luz do sol. Absalão, que era irmão de Tamar, uma mulher dotada de uma beleza singular, Tamar muito bela, só que aí essa beleza atrai a atenção do seu meio-irmão Aminon, que ficou obcecado pela jovem. Não era, só esclarecendo aqui que não era amor, tá bom? Tá certo? Não era amor, estava longe de ser amor. O que Aminon sentia por Tamar era apenas uma obsessão sexual. Ele não a amava. E é tanto que quando ele consuma o ato com a Tamar, ele logo a aborrece. Ele enoja dela completamente. Quer dizer, não era amor, apenas uma obsessão. E o mundo está cheio de coisas desse tipo. Cheio de pessoas obsessivas por praticar o mal. Então devemos ter muito cuidado, muita cautela
Nem tudo aquilo que se diz é amor, eu te amo, nem tudo isso é amor. Entende? Nem tudo é amor. O amor, ele vem de Deus, derramado ao coração do ser humano para o seu bem pessoal e para o seu bem coletivo. O amor nunca é para si próprio apenas. O amor sempre é altruísta, o amor sempre pensa no próximo, o amor sempre pensa no semelhante, né? Então, veja que Aminon comete o erro contra Tamar, Davi não faz nada, não toma atitude nenhuma, Absalão fica revoltado e planeja a morte, né, do seu irmão, que logo depois disso ele tem que fugir para outro território e tal. Depois ele retorna a Israel, e aí ele conspira, né, ele se rebela contra seu pai, dando início a um verdadeiro motim contra o reinado de Davi. Mas como ele conspira? Só para adiantar para os irmãos, ele ficava ali pelas entradas da cidade. Quando o povo ia entrando na cidade, ele chamava, né, a pessoa no particular, perguntava como é que estava e tal. A pessoa às vezes dizia que tinha algum problema. E aí ele dizia, olha, estou pronto para resolver seu problema. Se a pessoa tivesse uma dívida, por exemplo, pronto, sua dívida está perdoada, seu problema está resolvido, o rei não resolve, mas eu estou aqui para resolver. Então, dessa maneira, Absalão ia roubando o coração do povo, desviando, né, o coração do povo de Davi para a sua pessoa. O objetivo dele era justamente dar um golpe e assumir o reinado. Terceiro ponto, a tragédia anunciada, a morte de Absalão. Os exércitos de Absalão e Davi se encontraram e pelejaram na floresta de Efraim, e os soldados de Davi saíram vitoriosos. Durante a batalha, Absalão estava montado em sua mula, quando seus longos cabelos se enroscaram nos galhos de árvore de carvalho, ele ficou preso pela cabeça. Ao saber disso, Joabe contrariou as ordens de Davi e transpassou o coração de Absalão com 3 dardos. Outros 10 escudeiros de Joabe cercaram Absalão e terminaram de matar o jovem de forma covarde, porque ele não tinha como se defender. E havia uma ordem expressa do rei Davi para que não matasse o jovem. Bem, o fato é que ele foi morto de uma forma muito cruel, né? Quarto ponto é onde fica aqui o foco da nossa lição. Diz que a vingança nunca é plena. A vingança nunca realiza aquilo que o vingador pensa que, se vingando, vai alcançar. Pelo contrário, a vingança apenas aumenta o problema, aumenta a situação e torna a pessoa mais sofredora ainda e culpada. A tragédia na vida do jovem Absalão estava anunciada. A lei da semeadura é infalível. Que semear, ou seja, quais atitudes tomar é opcional. O que eu vou semear é opcional. Eu escolho, eu decido o que eu semeio. As minhas atitudes, eu decido quais atitudes eu tomo no dia a dia. Agora, as consequências, né, já a colheita das nossas escolhas, das nossas atitudes, aí é algo obrigatório. Eu já não tenho poder sobre isso. Então, a partir do momento que eu tomo uma atitude, que eu escolho algo, eu tenho o direito de fazer isso, tenho capacidade de fazer isso. Agora, eu não tenho capacidade de limitar o que vem de lá para cá como resultado. Então, por isso que é muito importante nós tomarmos atitude baseado nas orientações de Deus e da sua palavra para as nossas vidas. Absalão cavou um poço e o fez fundo, como diz o Salmos 7, verso 14 ao 16, né, que refere-se a isso. Até cair na própria cova que ele fez. O príncipe Absalão tinha tudo o que um jovem poderia querer. Filho do maior rei de Israel, rico, incomparável em beleza, ao ponto de ser aclamado e elogiado entre todos. Mas, se pudéssemos ver o seu interior, veríamos um cenário devastado pela amargura e pela sede de vingança, né, que ele mesmo nutriu em seu coração. Quarto subtópico diz o seguinte: a vingança não tem valor, mas exige um alto preço. A vingança não foi,
nem nunca será plena, pois ela rouba das pessoas a capacidade de serem a imagem e semelhança do seu Criador, em amor e perdão. Ela rouba da gente essa capacidade de demonstrar amor e de conceder perdão. A sede de vingança é algo que cega, que adoece. E é rebelião contra Deus que nos mandou deixar a vingança para Ele. Deuteronômio, por exemplo, vou pegar um texto aqui para a gente ler, 32, versículo 35. Está escrito desta forma: a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. O Senhor está dizendo: a mim pertence a vingança. Quer dizer, se a vingança pertence a Deus, é preciso que a gente entenda, saiba e creia que Deus não dorme. Deus está vendo tudo e Ele está agindo conforme a sua justiça, né? O texto da nossa lição também diz que é necessário deixar a vingança para o Senhor e perdoar, assim como nós desejamos ser perdoados. Nós temos, por exemplo, Mateus 6, versículo 14, onde o Senhor Jesus ensina a nós perdoarmos, porque se nós não perdoarmos o nosso próximo, nós não seremos perdoados. A vingança oferece uma falsa promessa de preenchimento, a ilusão de que apenas ela trará cura e paz. Ou seja, se alguém me fez um mal, eu penso que se eu retribuir esta pessoa com o mal também, me vingando dela, então eu me sentirei curado, me sentirei realizado. Mas isto é uma grande ilusão. Quando, na verdade, o que a vingança causa é mais dor e mais conflitos. Pode até haver uma breve satisfação, mas cobra um preço demasiadamente alto por essa ilusória e tão passageira sensação. A fatura da vingança, dos ressentimentos ou dos ranços, como se diz na atualidade, é ter a vida roubada aqui e talvez até mesmo na eternidade. A probabilidade é muito alta de perdermos a vida eterna. Diante do que nós lemos aqui, por exemplo, Mateus, capítulo 5 e verso de número 25. Vamos conferir. Está escrito: entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Versículo 38 ainda diz: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E o texto segue nos ensinando acerca de amar acerca de amar o nosso próximo, de amar também os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, para que nos tornemos filhos do nosso Pai Celeste, que faz que o seu sol nasça sobre bons e sobre maus, que a sua chuva desça sobre justos e também sobre injustos. No versículo 48, o texto aqui do capítulo 5 termina dizendo o seguinte: sede vós, pois, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Quer dizer, Cristo Jesus, ele nos proíbe terminantemente praticar a vingança, praticar qualquer forma de mal. Ele nos convida a viver uma vida de amor e exalar esse amor incondicional a outras pessoas. E não podemos tentar nos esquivar dessas palavras e dizer: não, Jesus não quis falar isso não. Ele falou o que ele falou e o que ele falou está falado, é a realidade. E a gente precisa se adequar à realidade de Deus para as nossas vidas, né? Então, queridos, concluímos dizendo que a vida é muito breve para perdermos tempo com ressentimentos, mágoas, amarguras, raivas, ódios, querelas, queixas, contendas. Isso só faz mal.
E isso só faz mal para a própria pessoa que possui esses sentimentos. Não faz bem. Eles roubam a nossa alegria e assumem o controle das nossas vidas, nos tornando desequilibrados, infrutíferos. Em Absalão, vemos um príncipe que se curvou diante das suas próprias emoções e pagou o alto preço exigido por elas. Que possamos assumir o controle dos nossos sentimentos e dominar o que tem tentado nos dominar. Que possamos derrotar a mágoa, derrotar o ódio, derrotar o rancor, tudo que nos afasta de Deus, tudo que nos leva a olhar para alguém e aborrecer essa pessoa. Que possamos nos livrar de tudo isso. E crer que Deus dará, Deus retribuirá a cada um segundo as suas práticas, segundo as suas obras. Amém? Então fica aí. Hoje vemos que Absalão marca, entra na lista dos personagens marcantes da Bíblia de uma forma diferente dos demais. Não como um bom exemplo ou como um modelo bom para nossas vidas, mas como um exemplo e um modelo a ser evitado por cada um de nós. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.